Olá, boa noite, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Guilherme Shelby, ele que é procurador da República, vai falar um pouquinho sobre um assunto muito delicado, a gente vai falar sobre exploração e abuso infantil. A gente teve o mês de maio laranja, um mês de combate, né? Algo muito sério relacionado às nossas crianças. Eu estou vendo que aqui com a gente tem alguns educadores, importante saber desse posicionamento dentro das escolas também, como deve ser feito. Está só conectando. Tudo bem? Boa noite, doutor. Como é que Boa vai? noite, Alberto. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença. Vamos falar sobre esse assunto tão importante, um assunto muito delicado, né? A gente entrou agora, está finalizando o mês de maio, mesmo de maio laranja, e a gente sabe da importância desse assunto, né? Vamos começar falando sobre esse mês de conscientização, doutor Shelby, exploração e abuso de crianças e adolescentes. Aonde mora o problema? Sem dúvida. Enfim, há uma crescente conscientização, né, Roberto? A gente crê que isso está acontecendo aos poucos. Amigos, boa noite a todos também, não é? Mas é um desafio, porque há uma esquizofrenia muito evidente, porque na mesma medida em que se combate com correção os abusos físicos contra as crianças e sexuais, no caso, eu estou me referindo aos abusos sexuais físicos, nós somos a sociedade, as autoridades, o governo é absolutamente negligente com os abusos sexuais sem contato físico, exatamente aqueles que são praticados em massa, quer dizer, crianças erotizadas assim à luz do dia, nas escolas, nas mídias. Então, é um contexto em que a criança é estimulada à sexualidade. Veja, crianças estimuladas à sexualidade, crianças. Eu estava ouvindo hoje uma rádio, olha, gente, uma rádio onde se trabalhava a masturbação de bebês. Eu estou falando de uma rádio conceituada no Brasil, no jornalismo brasileiro, onde a entrevistada ela mencionava a importância de dar consciência aos bebês e às crianças de 1 ou 2 anos de idade sobre sua vulva, o pênis e a importância da masturbação. Então, a mesma mídia, e eu falo mídia, gente, pode ser família, mas as mesmas pessoas que demonstram assim, declaram o combate ao abuso em um âmbito que é importante combater, o âmbito físico, a gente vai falar sobre isso, mas é interessante que uma porta que se quer proteger e a outra porta, que é a erotização precoce, que é a pornografia, essa está escancarada. E ela também é abusivamente comprometedora da dignidade sexual, da integridade sexual das crianças. Então, nós precisamos fechar as duas portas. A da erotização, não só em mídias, também nas escolas, e até pais que não estão atentos à influência das imagens nos filhos. Então, dentro de casa, né? O problema começa dentro de casa. Dentro de casa. É um contexto que não tem um culpado, não, viu? As mídias pagam preço porque elas revelam aquilo que a sociedade está conivente. Então, nós temos que refletir sobre isso. Essa troca de valores, Dr. Shelby, ela já começa, a gente está falando desse problema já acontecendo na infância. Essa troca de valores, essa disfunção familiar, a gente sabe que ela vai refletir lá na frente na escola, depois no mercado de trabalho e vai trazer essa sociedade da forma como a gente tem hoje. O que os pais hoje podem fazer, estarem atentos aos seus filhos? O que pode trazer de concreto a essas famílias para que se evite essa erotização dos pequenos? O primeiro passo para os pais é estar atento fisicamente, presencialmente atento aos filhos. Porque nós estamos tendo um fator novo, mesmo no isolamento social, muitos imaginam que os pais estão atentos. Olha, a quantidade de pais e mães que a gente acompanha, né? Os filhos estão no quarto, os pais estão na sala, o outro filho está na varanda, cada um na sua rede social e ninguém está acompanhando. Eu estou falando de crianças de 5, de 8, de 10 anos, que, embora presencialmente na mesma casa, estão distantes uns dos outros. Então, é preciso resgatar, do ponto de vista dos pais, porque a responsabilidade é dos pais. Eles devem cuidar dos filhos, e o cuidado com os filhos é também o que os filhos estão acessando nas redes sociais,
o que eles estão vendo nas diversas mídias, que tipo de pessoas estão falando com seus filhos. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um jogo chamado Roblox. O Roblox está disseminado com os meninos. E olha, muito assédio sexual no Roblox. Assédio aqui no sentido coloquial, gente, não técnico jurídico. Muitos adultos, adolescentes, procurando crianças jovens. Eu digo isso porque eu acompanho meus filhos, treino meus filhos menores. A minha filha hoje fez 12 anos, o meu filho tem 6 anos. O de 6 anos não tem condição nenhuma de jogar sozinho. Então, nós jogamos juntos. Uhum. Então, os pais têm que ter esse compromisso. Não pode deixar os meninos em jogos online, porque o assédio vai acontecer. E esse assédio é, muitas vezes, entre aspas, uma criança, é um adulto se fazendo passar por criança. Então, essa presença física e essa monitorar os filhos é fundamental. E tem que ser uma coisa efetiva. Eu vou dar um exemplo aqui em casa. Não é referencial, tudo bem, gente, mas tem funcionado. Aqui, meus filhos podem ter acesso às redes desde que acompanhados e na sala de casa, nunca no quarto. Não tem televisão no quarto, não tem computador no quarto, tudo é concentrado na sala. Porque na sala eles podem, têm a liberdade. E nós estamos ali juntos. E estamos juntos. Tem que dar liberdade, mas haver um controle. Então, esse envolvimento dos pais eu estou me referindo até pais de filhos adolescentes, viu, gente? Lembra que o menino de 12, 13 anos, 14, altamente influenciável. Uhum. Influenciável por programas, por cantores, por trends, né? Tendências diversas culturais. Ele não tem capacidade de entender o que vai acontecer com as atitudes que ele toma, né? Então, a gente tem aqui um comentário do Marcos Libório, secretário aqui de Santos. Ele fala atenção total necessária com games, principalmente YouTube. A internet é um mundo aberto, né? E hoje as crianças têm acesso livre. Importância dos pais estarem atentos, né, Dr. Shelby? Sim, aí entra um fator, é até interessante, então, a gente mencionar. Que sinais, ou quais são os sinais que os filhos revelam para os pais? Então, a gente tem que estar muito atento ao que os filhos falam. A fala, as palavras. Que tipo de palavras, que tipo de assunto os filhos têm. Porque a gente sabe, tem muitas mães até que criam os filhos sozinhas. Essas mães, muitas vezes, não podem ter aquele contato porque não tem um pai que ajuda. Então, a gente entende isso. Então, é preciso ter atenção ao que os filhos falam. Que tipo de palavras, palavrões ou palavras novas são sinais a serem investigados. É muito importante estar em contato com os professores dos filhos. É fundamental ter o olhar dos professores. As famílias têm um grande aliado, que são os professores dos filhos. E é necessário criar esse relacionamento, porque os professores também, eles se sentem um pouco, como diria, não se sentem à vontade falando do filho para os pais. Porque geralmente os pais recebem mal alertas, né? Uhum. É um fato. Mas então temos que quebrar isso. Os professores são grandes aliados. Quem são os amiguinhos dos seus filhos? Visite a rede social deles. Visite o Instagram, visite o Facebook das amigas e amigos dos seus filhos. Porque lá o Instagram eles revelam tudo, viu? A criança e o adolescente, assim, especialmente agora com adolescentes, né? Eles deixam bem claro. Então, é uma informação importante, as redes sociais, dos amiguinhos dos seus filhos. Então, com quem andam, né? Com quem eles, o que eles estão falando, quem que eles admiram. Então, tudo isso revela, é como se eu fosse assim, quando eu gosto de alguém, eu estou me revelando. As frases, é claro que o adolescente tem um excesso sempre verbal, ele tem assim, a vontade de marcar uma posição, e ele faz isso até de forma, vamos dizer assim, exagerada, mas é bom saber. Então, acesso ao celular, né, doutor? Por exemplo, assim, a gente tem algumas crianças, grande parte das crianças hoje tem celular. A gente tem aqui a Glaucia Antonioli falando que uma criança de 4 anos tem celular como uma babá eletrônica, o que é verdade. Agora, as crianças e adolescentes, como a gente está falando agora, que têm celular, eu acho importante os pais terem acesso a esse celular. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2, mas as 2 eu coloco o meu dedo e a tela abre.
Ou seja, assim, elas têm acesso desde que eu tenha também. Eu acho que isso é importante, né? Assim, você vai dar tecnologia para o seu filho, hoje elas estão estudando com o celular, né? Tá todo mundo em casa fazendo essa educação remota, essa aula remota, então elas precisam do celular. Agora, e o acesso dos pais ao mundo dessas crianças? Tem que ser 100%. 100%. Agora tem uma medida, viu? Olha só, esse cuidado de controlar e ter acesso, ele é só metade do caminho. Porque lembra, vai voltar às aulas, vai ter o recreio na escola e a gente não vai ter controle do celular dos coleguinhas. Então a gente cuida em casa, mas perceba, as crianças vão ter acesso aos celulares dos amiguinhos e sem controle de ninguém. O recreio das escolas, as festas quando elas vão, até mesmo em casa, se reúne os coleguinhas e a gente não fica ali em cima. E aí é o celular do coleguinha que é utilizado, eles usam muito isso. O que eu quero dizer para você? Nós precisamos falar com as crianças sobre o que está acontecendo. Na medida do entendimento delas sobre sexualidade, sobre violência, sobre as drogas. Mas veja, não é apenas um alerta. Não podemos criar o terror nas crianças. Precisamos dar a ela um entendimento para que ela entenda o que é foto de homem e mulher pelado. Estou dando um exemplo bem prático. Uma mãe para falar com filhas até os 8 aninhos, primeira infância. Então, você já diz, olha, foto de homem e mulher pelado é coisa errada. Isso não é para criança. Beijar na boca não é para criança. Nós precisamos dar para essas, a cada idade, nós precisamos dar um entendimento daquela idade. Eu não posso pegar um menino de 7 anos e apresentar para ele o menu da sexualidade adulta. Eu vou abusar dele. Não é isso. Isso agora, também é um abuso, né? A própria informação vai ser um abuso, dependendo da idade. Eu tenho um caso desse, viu? Uma mãe muito correta, médica, mas uma mãe que estava... entende, né? Ela tinha uma boa intenção com o filho, né? E o filho perguntou para ela, mãe, o que é sexo? Ela já tinha um tempo que queria falar isso com o filho, médica. Ela mostrou o menu sexual todo para o menino. A cartilha completa. E ele queria, olha só, ele queria preencher a ficha sexo masculino e feminino. Perceba... É importante entender a necessidade da criança naquele momento, né? Eu sempre tive orientações de pediatras, sempre falavam isso. Roberta, entenda o que ela quer saber naquele momento. E dê a sua resposta para aquele momento. Para aquele momento. Então, se a criança, por exemplo, pergunta, vamos pensar assim, mãe, o que é estupro? Então, o pai e a mãe, quando perguntam a coisa exagerada assim, o pai e a mãe não devem responder. Ele deve perguntar, onde você ouviu essa palavra? E não deve mostrar preocupação. Ele deve dizer... Então, aquela cara plena. Onde você ouviu essa palavra, filha? E aí a gente ganha tempo para pensar o que falar, né? Mas é isso mesmo. Onde você ouviu essa palavra? Ela, então, vai te dar um referencial, porque ela pode nem estar querendo falar estupro, pode ser outra palavra. Existe isso, viu? Pode ser que seja estupro mesmo. Então, se ela perguntar isso, aí você vai dizer, olha só, eu estou dando um exemplo, a gente tem a criatividade, né, de homens, mulheres e tudo, então a gente pode falar muitas vezes, filha, é uma forma errada de tratar as pessoas. Uma forma errada de tratar as pessoas. Respondeu. É crime? É um crime, é uma violência. Pronto, você deu a medida, entendi, é errado, né? Porque a criança não tem a noção de todo. Se você chegar e dizer, olha, de acordo com o Código Penal, ato libidinoso ou relação Agora, sexual. doutor, se ela continua, mas por que é errado? Enquanto ela der corda, o pai e a mãe vão respondendo. Vão respondendo. Agora, veja, numa proporção que atenda a curiosidade da criança, até você chegar no limite, por exemplo, de dizer, olha, é uma violência contra a intimidade da pessoa. Porque, por exemplo, Roberta, eu dou aulas no Brasil todo e qual que é o meu esforço, tanto com professores quanto com famílias? Estabelecer as regras sobre educação sexual. Afinal, o que é educação sexual? E um dos critérios fundamentais da educação sexual é a higiene íntima. A criança de 1 ano precisa saber o que é a menina, o que é vagina, o que é ânus, o menino, o que é pênis.
o que é ânus. Por quê? Higiene íntima. E aí, quando ele entende a higiene íntima, ele vai entender a natureza biológica do seu corpo. Nós somos seres biológicos ainda, né? Então, Sim. como seres biológicos, nós precisamos levar o entendimento das crianças para que elas se protejam. Não pode ter carinho na parte íntima. Percebe? Não pode haver toque na parte íntima. Ou seja, o ânus é lugar das fezes. Uhum. Tem que lavar o bumbum, lavar a mão. Fezes, aliás, é uma das razões, é uma das principais razões de doenças. Então, esse cuidado com a higiene íntima, com o entendimento da natureza e função dos órgãos biológicos, já é o início da educação sexual, baseado em informações que vão se transformar em atitudes da própria criança para o seu benefício. Afinal, higiene íntima é fundamental. A gente tem alguns comentários aqui. A doutora Ana Lemes, uma doutora muito querida aqui da nossa região, ela fala: entender e colocar limites é muito importante para que as crianças não se tornem adolescentes perdidos e adultos que terão dificuldade de relacionamento no trabalho. Alguns estudos novos de psicanálise falam muito dos limites voltarem até pelo aumento da depressão. A gente tem aqui também uma diretora aqui, mantenedora do Colégio Objetivo da Baixada Santista, Sueli Elias. Tudo bem, Sueli? Também fala da importância de saber dizer não, colocar limites na internet. E aí a doutora Ana Lemes complementa a orientação: a criança se conhecer para saber se defender dentro das necessidades para aquela idade ou aquele momento. Exatamente isso que o senhor Perfeito. acabou de colocar, né? Perfeito. E coisa simples, né? Nada muito... Não precisa dar aula de biologia para criança, não é? É só dar o bom caminho. E essa questão dos limites é muito importante, porque veja como é a coisa da mídia. Agora eu falo cantores, eu falo filmes. Eles não têm nenhuma responsabilidade com as crianças. Se você pegar os ícones culturais, eles querem que as crianças fumem maconha, que as crianças transem. Agora, não importa a lei, importa a sua vontade de, enfim, expressar seu livre pensamento, suas ideias. Ok. O problema não é a música, o problema não é o filme pornográfico, o problema é mostrar isso para as crianças. Porque quando a criança assiste isso, é automático na mente da criança: eu vou querer fazer isso. Uhum. Isso aí não tem nem discussão nas agências de propaganda. A OMS, por exemplo, é categórica no reconhecimento da influência poderosa das imagens no comportamento de crianças e adolescentes. Não tem discussão, é consenso mundial. A questão não é questão de moralismo, a gente querer preservar a criança das imagens pornográficas. É uma questão de legalidade e respeito à integridade sexual das crianças. Então, nós temos que colocar os pingos nos is, porque toda vez que alguém quer proteger criança, os ativistas sexuais, lamentavelmente, existe essa categoria, pode ser um juiz, pode ser um promotor de justiça, um ativista sexual pode ser um professor, pode até ser um pai. O que é o ativista sexual? É uma pessoa que quer reconhecer nas crianças autonomia de vontade sexual. Independente de lei, independente de decisões de tribunais. E isso a gente não pode aceitar. Não pode aceitar. Criança não é objeto nem da família, nem de ativistas sexuais. Ela tem direito. Quem dá os limites do que é pornográfico, do que é erótico, são as leis. Então, o meu esforço com as escolas, eu estou vendo que tem muitos professores aqui. Sim. O nosso esforço é restaurar a ordem na educação e nas famílias. E a ordem, gente, não tem saída. Nós vivemos numa democracia. As famílias têm limites. As escolas têm limites. E esses limites são compostos de direitos e deveres. Então, como a escola e a família não conhecem as leis, Roberta, essa é a realidade. Nem as escolas, nem as famílias conhecem essas leis que protegem a criança. Então, cada um faz o que acha melhor. E não estamos bem nessa área. Na verdade, às vezes, né, doutora, a família joga a responsabilidade para a escola. Né? E aí, como é que a gente acabou de falar que a gente precisa responder no tempo da criança de acordo com o que ela pergunta. Aí você coloca numa sala de aula 20, 30 crianças de diferentes níveis de conhecimento. Cada um vem de um tipo de educação. Como é que você nivela essa educação sexual, de repente, sem agredir uma que não está tão avançada quanto a outra?
Então, eu acho que nesse fator é muito importante a responsabilidade da família e dos pais, né? A Glaucia Antonioli, diretora, também fala o seguinte: eu acho que a grande responsabilidade é dos pais. Somos nós que damos o norte, as informações corretas e, assim, os valores para o crescimento dentro do que vivemos e temos na mídia, jogos, etc. Okay. Responsabilidade da família, né? Agora, como é que nós restauramos isso? Porque, como é o nome dela, da professora? Glaucia. Glauci, então, e os outros professores que estão aqui. A família está abandonada. Não há políticas públicas para as famílias. Não estou falando cesta básica. Eu estou falando de programas, né, que vão dar atendimento. E, olha, muitas vezes, os meninos ricos estão mais abandonados que os meninos pobres, tá? Tá bom? Presença, né? Porque na família humilde, e olha, isso é sério. Eu fui promotor da infância e presenciei isso aqui em Brasília. As famílias que mais iam lá lutar pelos meninos eram as famílias pobres. As famílias abastadas, vão de classe média alta, os meninos são abandonados. E Brasília ficou conhecida pela classe média, pela juventude, pela adolescência criminosa, né? Os casos aqui são sempre assim. O que eu quero dizer? A escola pode resgatar isso, até por uma razão de interesse da escola. Qual é? Quando os professores e os gestores conhecem as leis, eles começam a colocar ordem na sala de aula. Eles começam a colocar ordem na escola, porque as leis, elas terceirizam a correção que hoje o professor faz, o diretor faz. Eu ordeno. Ele vai começar a dizer assim, olha, o Código Penal ordena, o Código Civil determina. O Estatuto da Criança dispõe. Quando os professores tiverem mais normas legais referentes à função deles, proferidas em sala de aula, eles começam a ganhar autoridade com os alunos e com as famílias. Então, a escola ela vai ganhar muito em começar a restabelecer a ordem. E aí, ao restabelecer a ordem, ela vai ajudar a família a se encontrar. Não tem saída. Porque hoje, por exemplo, uma família que não acompanha os filhos na escola, gente... Tem o artigo 249 do Estatuto da Criança, é uma bala de prata para a causa. O artigo 249, utilizado do Estatuto da Criança e do Adolescente, utilizado com sabedoria pela escola, ele é muito eficaz em levar as famílias a começarem a cuidar dos seus filhos. Veja, sem muito esforço. Então, esse é o caminho que as escolas não temos saída. A escola tem que fazer isso, porque muitos problemas na escola são fruto direto de famílias com problemas de relacionamento, famílias desestruturadas. E isso interessa a escola, pelo menos colocar um limite para as famílias, para que elas não façam esse estrago no ambiente familiar. Então, o papel, eu diria, está nas mãos dos gestores da educação, por interesse deles. Porque, ao impor limites às famílias e fazerem as famílias cumprirem o seu dever, eles também vão estar restaurando o ambiente da escola. A Paula Nasser, psicóloga, fala exatamente isso. Ordem e limites fazem parte da constituição psíquica da criança, é imprescindível. E Jus Brasilis fala, na verdade, estamos privando as crianças do estado mais lindo da sua pureza e privando o direito de viver a sua infância, as brincadeiras sem maldade, etc. Doutora Nádia Tavares, de Florianópolis. A Sueli aqui continua a falar. É verdade, precisamos conscientizar os pais e eles precisam ser parceiros para impor limites. Dr. Shelby voltou? Não cai, Dr. Shelby, fica aqui de volta, por favor. Precisamos do senhor. Mas essa parceria realmente, pais e escola, ela é imprescindível. Agora, nesse momento, doutor, que a gente está vivendo um momento de isolamento social, a gente até já chegou a conversar sobre isso, quando a gente fala sobre essa violência contra a criança e o adolescente, um dos lugares que às vezes serve de alerta é a própria escola, né? Onde o professor consegue perceber algo estranho acontecendo com a criança e fazer um alerta. Nesse momento de isolamento social, como é que conseguiria se defender uma criança que de repente sofre algum tipo de abuso dentro de casa? Infelizmente, o ambiente familiar não é a família. O ambiente familiar é seguramente o lugar de maior prática de violações de direitos contra as crianças. Especificamente no plano do abuso sexual, é inegável. Pais, padrastos, o homem é muito protagonista da violência sexual. Tios,
avós, primos, amigos da família, vizinhos também. O ambiente familiar é amplo, né? Muitos pais acham que o amigo que está cuidando do filho, ele está abusando do filho. Então, nós temos problemas diversos nisso aí. E hoje, com o isolamento social, com a reclusão dentro das residências, nós perdemos o auxílio dos professores e também de outras autoridades muito importantes, o policial militar. Ele identifica situações suspeitas no estacionamento, porque a forma de ser da criança já revela muitas coisas. Então, hoje, a nossa saída não tem como ser outra. As famílias, por exemplo, você tem um sobrinho, esteja atento ao seu sobrinho, filhos de amigos e amigas. Ou seja, agora é uma rede de famílias. Nós podemos fazer essa diferença. Eu dei uma live outro dia, eu perguntei às pessoas quantas crianças de amigos, de colegas, da própria família. Olha, o mínimo lá foi 30. Ou seja, cada um de nós tem 30, 40 crianças ao alcance. Nós alcançamos os pais e aí dar conselhos, porque muitas vezes o abuso está acontecendo sem os pais saberem. Sim. Você sabe que qual o maior abusador de crianças do Brasil? É o adolescente. O adolescente. Porque o pai e a mãe não estão com o olhar atento à ideia de que o menino de 15, deixado na guarda, nos cuidados de crianças de 6, de 8, de 10 anos, esse menino de 15 já tem vida sexual e ele pode tocar nas crianças. E não vai fazer de forma violenta, porque o convívio, as brincadeiras, um adolescente facilmente corrompe uma criança, menino ou menina. E os pais não têm olhar para isso. Ele acha que o primo não vai tocar no priminho. E esse é o problema. O aumento de casos de estupro, no caso é o estupro, o menino de 15 com a criança de 6, praticando a violência sexual contra ela, que eu repito, muitas vezes... Não precisa ser o ato sexual em si, né? Nesse caso. O mais perverso dos abusos sexuais sem contato físico, repito, não vai haver penetração, não vai haver toque na vítima, mas ela é corrompida profundamente. O adolescente pede para a criança se tocar, pede para ensina ela a se masturbar. Não vai ter nenhum... Se você levar o ML, a vítima desse estupro não tem nenhuma marca, mas ela foi abusada severamente, porque foi estimulada a prática sexual. Agora, Dr. Shelby, como identificar isso na criança? Por exemplo, ela vai mudar o comportamento? Vai. Aí é que está o grande esforço que eu tenho com as escolas e igrejas também. Eu vou muitas igrejas, ministérios de crianças. O nosso esforço é abrir os olhos de pessoas estratégicas. Então, professores, orientadores pedagógicos, policiais militares que lidam com escola. Então, tem mais ou menos 12 características que eu diria, se você for treinado com essas 12 características, é como se você tivesse agora um raio-x de crianças e adolescentes. Bate o olho e consegue Você bate saber. o olho, bom, você identificou uma, não, então vamos perguntar para ver se tem a segunda característica, ou a terceira, ou a quarta. Se passar naquelas 12 e tiver 3, 100% que está sendo abusado. Esse é a minha história, né? Se tiver 3 das 12, assim, está sendo abusado. Ou foi abusado. Muitas vezes, a criança que tem essas características já sofreu abuso, não tem mais. E outra hipótese, essa é muito séria. Muitas crianças que convivem com amigos ou adolescentes cujos amigos foram abusados, eles não. Mas ao saberem dos fatos que os amiguinhos contam, essas crianças ganham um terror psicológico ao ver o sofrimento do amiguinho. E elas passam a ter esse comportamento inusitado. Portanto, veja as possibilidades. Então, nós que temos filhos, protegemos os filhos. É preciso alargar essa proteção para os amiguinhos do seu filho. Porque, eu vou dar um exemplo de uma característica, tá, gente? Muito comum nas escolas, autoflagelação. O que é autoflagelação? A criança ou adolescente que fere o próprio corpo. Esse ferir o próprio corpo pode ser de várias formas. Pode ser um estilete, cortar o braço, a perna, cortes.
pode ser arrancar o cabelo com as mãos, muito frequente com as meninas, mais com as meninas do que com os meninos, esse comportamento. É muito comum isso. A autoflagelação, uma criança que está, ou adolescente, que está arrancando os cabelos com muita frequência, ele arranca mesmo, é assim, desse jeito, ó. E fica até mesmo, perde o cabelo numa região da cabeça. Então, isso é autoflagelação. É roer as unhas compulsivamente. Veja, não é roer as unhas. Não é aquele normal, habitual, né? É aquela não. Que sangra. E sangra. Então, veja só, tudo isso, e dependendo da idade, tá? Tem que olhar conforme a idade. Então, você está vendo aí a autoflagelação. É um comportamento que tem que ser investigado com muita urgência. E eu vou dar uma outra característica muito importante nos adolescentes, que é a maldade extrema com animais. Maldade extrema com animais. Então, podia falar também de perda repentina da vaidade. Veja, perda repentina da vaidade. A menina se cuidava, o menino estava sempre roupinha bonitinha, de uma forma muito assim, repentina. Essa palavra é chave, né? Ele deixa de cuidar dos cabelos, ela deixa de cuidar da imagem, a obesidade repentina. Muita atenção. Então, eu poderia falar de cada uma dessas características numa hora, dando casos e casos, porque quando a gente tem um olhar treinado, a gente identifica. Mas da mesma maneira que identificar é importante, investigar é tão importante quanto. Por quê? Muitos de nós, pais, professores, quando identificam uma situação suspeita, põem tudo a perder, porque investiga mal. Investiga mal. Por exemplo, o que a gente faz que é muito, muito ruim? Uma coisa para não se fazer. Revelar para a criança que a gente está suspeitando. É a primeira coisa que o professor faz. Ela se esconde, né? Ela se esconde. Sim. Ou a mãe mesmo. Então, veja como é importante pequenos cuidados que mudam a história. E o terceiro ato disso, o que fazer? Investigou bem, identificou. Agora vem uma situação, nas escolas é dramática. Por quê? Porque os professores treinados, eles vão saber exatamente o que fazer, sem dificuldade. Como eles não são treinados, cada um faz do jeito que dá, com aquele terror, com aquela o que acha melhor, sim. Não pode. A gente vai ter que... Por isso, a ideia de resgate na formação do educador é muito importante. E não precisa todo mundo, não. Basta o coordenador pedagógico de uma escola estar treinado, porque os professores vão levar para ele sabe o que fazer. Então, basta uma pessoa na escola estar treinada para fazer isso bem. Essa orientação é muito importante, né? Agora, esse processo, depois de identificado, tudo esse processo de cura, doutor, é um processo demorado? É fácil? Realmente precisa de uma ajuda médica? Como é que a família pode lidar com isso? Talvez o maior dano que ocorra para as crianças que passam por essa aflição seja provocado pelos professores e pais. Olha que eu vou lhe dizer. Não é raro isso. Eu diria que é muito frequente que o mau encaminhamento, o encaminhamento precipitado ou equivocado, pode causar um dano maior do que o abuso sofrido. Olha que coisa grave. Vou te dar um exemplo de algo muito frequente e que acaba com a vida da criança. A mãe descobre que houve uma situação de abuso. O que ela faz? Conta para a família inteira. Agora a criança vai ser humilhada em toda a festa de reunião de família. A criança vai se afastar da família ou vai ser humilhada em toda a reunião de família. A mesma coisa os professores. O que o professor faz? Conta para todos os professores. Sabe aquela menina lá da minha sala e tal? Pois é, descobri que ela foi abusada. Gente. Aí a reunião de coordenação vira assim, nossa, só vai ficar aqui. Imagina agora 20 seres humanos, né, sabendo da intimidade de alguém, né? Assim. Pulveriza, né? O negócio vai longe. Aí, o que acontece? Olha o que está acontecendo. Por falta de cuidado com essa informação, vai lá no artigo 154, amigos. O artigo 154 diz que é crime revelar segredos que você tem em razão do ofício ou função ao ministério. É séria coisa. É um crime praticado no âmbito das escolas ou instituições. Igrejas, pronto. Mesma coisa nas igrejas. Se eu tenho uma informação e revelo para as pessoas, e aquela informação sobre a intimidade,
é segredo guardado por lei. Artigo 154 do Código Penal. Mas eu não estou nem preocupado em punir quem fala demais, não. A minha intenção é realçar a importância de nós não falarmos dessas questões com todo mundo. Eu diria assim, só fale com quem vai cuidar. Só fale com quem vai cuidar. E com os pais, você não falar, como a gente fala, com amigos, né? Não fale. Preserve a intimidade do seu filho. E eu digo para você, viu, Roberta e amigos, olha, geralmente, se a descoberta da violação é rápida, o problema é quando ocorre durante anos. Ou seja, um ano inteiro sofrendo a violência, aí é um problema. Então, o ato isolado, ele pode ser remediado muito rapidamente. Agora, um ato permanente é diferente. Então, vamos separar um ato isolado de um ato permanente. Então, aí, por isso a ideia da prevenção. Porque, veja bem, Roberta e amigos, a criança, eu tenho uma expressão de um dos meus livros que chama gritos silenciosos. Esses sinais que eu dei aqui, autoflagelação, maldade extrema com animais, crianças que mutilam cães, gatos, aves, essa maldade extrema com animais está revelando algo muito severo que tem que ser investigado. A perda da vaidade. Então, há ideias ou textos com suicídio, com palavras mórbidas. Então, todos esses contextos são facilmente identificados e, uma vez que isso acontece, intervir imediatamente. O que nós fazemos normalmente é não intervir. Então, eu creio nisso, sabe? Que essa intervenção precoce protege se você está treinado, se você identificar rápido e agir com a precaução que o caso exige. Mas as vítimas, Roberta, eu digo isso, cada indivíduo tem sua reação. Então, não há, assim, uma relação direta. Sofreu uma violência grave, vai ter um transtorno grave, transtorno psicológico. Não. Eu digo até para você, existem violações leves que provocam profundos traumas psicológicos. Olha que coisa interessante. Devido às circunstâncias e à individualidade. Eu posso dar um exemplo? Pode, claro. Um exemplo real para vocês, tá, gente? É uma caminhada de 30 anos. Então, eu vou dar um exemplo bem... Eu vou dizer que é uma violação leve, mas as mulheres vão ficar com raiva de mim. Mas vocês vão entender que... O que aconteceu? No dia do aniversário de 15 anos da menina, pensa a data, 15 anos, o pai abandonou, o padrasto vem, ocupa, é o pai. Nesse dia de festa, bebida alcoólica, o pai quando está sozinho, o padrasto quando estava sozinho com a enteada de 15 anos, no dia da festa, ele apalpa os seios dela. Sexualmente. Ela afasta, ele não volta a fazer nada. Ele veio por trás, ela narrou para mim, né? Ele veio por trás e deu aquele abraço, né? Esse ato, gente, assim eu digo, não é que é leve, mas assim, podia ser bem pior, não podia, gente? Não podia, né? Estou dizendo, não é que ele seja leve. Sim. Não é que ele seja leve, mas existem violações bem mais graves, não é verdade? Então, essa menina teve um transtorno na sexualidade muito grande. Ao contrário de outras, né? Por causa desse evento. Por causa desse evento. Isso aí bloqueou a sexualidade dela para com os homens. Veja que interessante. Ela não tinha atração pelas mulheres. Ela veio me procurar depois de uma palestra, já maior de idade, porque ela veio pedir socorro. Doutor, ela me pediu, eu acho que eu sou lésbica. Aí contou o caso, eu descortinei na frente dela que ela não era lésbica. Ela teve um bloqueio em relação à sexualidade, mas ela não tinha interesse nas meninas, em razão desse fato. Perceba a importância, então, do indivíduo e das suas reações a cada situação. É muito complicado. A gente tem uma pergunta aqui da Cleide Miranda. Tudo bem, Cleide? Ela pergunta
se o senhor tem cursos disponíveis para esse ano. Tem algum curso, doutor? Gente, olha, eu lancei há mais ou menos um mês. Você vai lá no meu Instagram, no perfil do meu Instagram, tem um curso Preparados para Defender Criança, Roberto. Eu acho que eu nem falei para você, né? Não. Olha só. Então, eu estou muito feliz com o curso, chama Preparados para Defender Crianças. São 12 aulas que abordam tudo isso que eu falei, mas profundamente, com uma coisa muito legal, fundamentos legais. Isso é importante. As decisões do tribunal, para dar segurança para o professor. Então, tem uma aula sobre a investigação da criança, como investigar alunos. Tem uma aula sobre... Na verdade, é para famílias e professores, né, gente? É um curso amplo para psicólogos, advogados, pais e mães, né? Qual que é a ideia? É a gente ter o protocolo, como agir. Então, como lidar com crianças erotizadas. Tem uma aula só sobre isso. Crianças erotizadas, como lidar com elas. Tenho as últimas 3 aulas do curso, gente, exatamente como lidar com as crianças e adolescentes depois do abuso. Então, é uma coisa assim bem meticulosa, é um curso básico, não precisa ter formação superior, porque a minha lógica é de instruir. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer isso aqui. É ser bem prático, né? Claro, a ideia é essa, né? E o mais interessante, quando você faz parte do curso, você é convidado para fazer parte de um grupo que eu tenho no Telegram. Esse grupo é que está sendo maravilhoso, porque as pessoas estão me fazendo perguntas muito detalhadas. E realmente eu estou gostando de dar assim um refinamento, sabe, das leis. Professores que me perguntam, mas espera aí, como assim o artigo 61, agravante genérica, quando o crime é praticado contra a criança? Por que não se aplica no caso do 217A, né? O estupro de vulnerável? Sabe, perguntas que eu estou dizendo, nossa, os professores estão sedentos, né? Então, esse é o curso, cada um faz, né, gente? Não tem turma, cada um vai fazer as aulas dentro no sistema de EAD, né? A avaliação do sistema. Agora, o mais importante é esse grupo do Telegram. Ou seja, um grupo que esteja formado, professores, psicólogos, tem muitos líderes de Ministério Infantil, né? Gente que está querendo saber o que fazer nessas situações. A gente tem aqui no nosso público, que está aqui com a gente nessa conversa, muitos professores, né? Alguns psicólogos, a gente está aqui com uma ginecologista. Eu acho que é exatamente esse público que trabalha diretamente com essa realidade diariamente, né, doutor? E é algo que a gente vê. A gente está no finalzinho, doutor, não quero tomar muito do seu tempo, só gostaria de ver se tem como a gente definir um perfil de um suposto agressor? Porque, assim, como mãe, eu tenho 2 meninas. Já pensou ficar olhando, chegar perto das minhas filhas, já dá medo. Qual a idade delas, Roberto? 12 e 14. Então, aí o assédio vai ser muito grande de adolescentes maiores. O assédio delas vai ser 25 para baixo. Então, pensa um cara de 22. Esse é o problema. Com a de 14. A de 12 vai ser assediada pelos meninos de 16, 18. E ela admira. São os caras bonitos, grandes. Agora, os mórbidos são mórbidos, psicopatas. Aí é um contexto. Lá no curso, eu dou uma aula sobre isso. A mente dos abusadores, os adolescentes, os pedófilos. Então, é difícil prever. Então, na verdade, essas noções básicas de educação sexual para as crianças e adolescentes, noções básicas, já são a defesa. Por exemplo, a questão do palavrão. Você acostumar a criança com palavrão é um processo que já envolve sexualidade. E nós não percebemos. Sim. Então, conselho para mãe com filhos da sua idade. Escute muito o que elas falam. Ouça mais do que fale. E outra coisa, você vai passar agora por uma espécie de período em que os colegas e amigos vão ter tanta autoridade quanto você. Se prepare. É natural. Tá? Tranquilo. Vou sobreviver, doutor? Palavra básica, Roberta.
Aí você não vai gostar, mas eu vou falar. Ai, ai, ai. É. E para as mamães aí do outro lado, confio. Ó, promotor, hein? O procurador é sério. Palavra básica. Não confie nelas. Uhum. Tá tudo resolvido. Oi, tá bom, filha, pode ir, tá, claro. Ela sai por uma porta, você sai pela outra. Assim É marcação cerrada, exatamente. Marcação cerrada. E vai dar tudo certo. Eu fui criada assim, deu certo. Vou tentar reproduzir. Amém, Roberto. Vamos ver. Doutor Shelby, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. Foi um ótimo papo. Eu acho que é um papo que a gente precisa ter todos os meses, né? Não só no mês de maio. É algo que a gente precisa conscientizar as pessoas, as famílias. Muito importante mesmo, né? Que ter cuidado com as amizades também com os adolescentes do mesmo sexo e não só com os do sexo oposto. É isso que a Ângela falou, é importantíssimo, Perfeito. ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Perfeito. Isso. Eu acho que colocação importantíssima, né, doutor? Muito obrigada, doutor. Obrigado a gente volta a conversar, se Deus quiser. Ah, conte comigo. A gente marca mais uma, eu acho que é muito bom, assim, principalmente para esse público aqui que está com a gente, público importante aqui da nossa região, principalmente relacionado ao mundo da educação e das famílias. Muito obrigada, doutor Shelby. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.